Olá, senhores! Sejam todos bem-vindos a mais um Conto Bizarro. Eu sou Wallace Oliva e apresento a todos vocês a nossa rádio. Trazemos um conto novo e especial para todos vocês. Se você está caindo de paraquedas nesse canal, aqui só funcionam contos bizarros. E toda quarta, trazemos algo bem especial para todos vocês. Vamos começar? Dê boa noite para todos, Carol! Boa noite, pessoal. Aqui é a Carol Jane, da rádio Contos Bizarros. E hoje eu falo com vocês aqui mesmo da rádio. E o que teremos para esta noite? Bem, para esta noite teremos a presença de Maria do Socorro. Ela entrou em contato com a nossa rádio enviando um e-mail e já estamos prontos para receber a sua ligação. Que bacana! Sim, Wallace. Podemos começar? Claro que sim! Boa noite, Maria. Você está aí? Maria, consegue nos ouvir? Acho que ela não está na linha, Carol. Eu vou tentar chamar mais uma vez. Tudo bem. Olá, meninos. Meu nome é Maria do Socorro. Nossa, que bom. A gente conseguiu falar com você. Isso mesmo. Como estão vocês? Nós estamos ótimos, não é mesmo, Carol? Exatamente. Nos diga de onde você está falando e nos conte sua história, Maria. Claro. Bem, pessoal, eu me chamo Maria do Socorro e no e-mail eu disse que havia acontecido uma coisa muito estranha comigo. Isso ocorreu há algum tempo. Eu morava em Minas Gerais. Que bacana! Sim, sabe, se não tivesse acontecido comigo, eu juro que não acreditaria. Mas aconteceu comigo. Entendemos. Nos conte com detalhes o que aconteceu. Sim. Atenção, senhores. Estamos com a visita de Maria do Socorro. Vamos dar início à nossa história. Quando aconteceu isso, eu morava no interior de Minas Gerais. Eu, minha mãe, meu pai e mais 4 irmãos. Nossa, que família grande. Sim, somos bem unidos também, sabe? Éramos uma família bem pobre, passávamos muitas necessidades. Infelizmente, a vida não é fácil para todos, não é mesmo? Entendemos. Minha mãe lavava roupa para fora, para ajudar em casa, sabe? O meu pai, ele era um faz-tudo. Trabalhava na roça, carpia, pintava casa se precisasse. Ele fazia de tudo para sobreviver, né? Então, vocês moravam no interior, na roça? Isso mesmo. Vivíamos em lugar nenhum. Eu, como irmã mais velha, cuidava dos meus irmãos menores. Sempre tive essa obrigação. Apesar de passarmos muitas dificuldades, nós éramos uma família unida. Meu pai muito rígido, mas carinhoso com os filhos. Minha mãe bem submissa ao meu pai. Mas era assim mesmo, né? As mulheres de antigamente, elas eram assim, né? Eles quase não brigavam. Aliás, eu nunca tinha visto uma briga do meu pai com a minha mãe, né? Nós passávamos muita fome. O que meus pais ganhavam mal dava para comprar comida. Era um sufoco mesmo, daqueles de arrepiar mesmo em casa. Para você ter uma ideia, quando minha mãe colocava a comida pra gente no prato,
Aquele que comesse só a metade e guardasse a sua outra metade ia ter um jantar. Aquele que comesse tudo ficava sem janta, porque a gente tinha que dividir. Ela já colocava aquele tanto certo para você comer só a metade e depois comer a outra, entendeu? No jantar, porque senão você ia ficar sem janta. Para você ver como era a nossa vida. Ai, que coisa triste, Maria. Infelizmente, no Brasil tem muita gente que passa fome e necessidades. Sim, mas eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora. Apesar da minha tão pouca idade, na época eu ajudava meus pais no que eu podia. Um dia, meu pai, o senhor Avelino, ele conversou com seu compadre, que estava decidido a ir para São Paulo à procura de emprego. E o que aconteceu depois, Maria? Aí meu pai aceitou. Meu pai chegou em casa, conversou com a minha mãe, conversou com a família e foi. Já havia 3 meses que meu pai estava fora. Mas ele sempre mandava carta, sabe, para a família, dizendo que estava trabalhando numa obra grande e que estava juntando um dinheirinho para vir nos buscar. Que legal. Vejo que, apesar de sofridos, vocês eram bem esforçados, certo? Sim. Bem... Desculpe. Maria, está tudo bem? Desculpe. Aconteceu, então, do meu pai ficar 1 mês e meio sem dar notícias, sabe? Sem dar notícias? E o que aconteceu depois, Maria? Desculpa, é que eu sempre, quando eu vou contar essa história pra alguém, eu me emociono muito, desculpa. Sim, entramos em desespero. Minha mãe, eu e meus irmãos já estávamos muito preocupados. O que vocês fizeram depois disso? Olha, a minha mãe, ela não tinha condições de ir atrás dele. Pois além dela não ter condições financeiras, ela não sabia nem ler, nem escrever. Ai, nossa, meu Deus, que situação. Sim, ela jamais saberia se virar em São Paulo. Ela pensou em me levar, porque eu era a única que sabia ler. Aliás, muito mal. Mas depois viu que não daria certo, porque quem é que cuidaria dos meus irmãos? O que vocês fizeram? Nós resolvemos esperar pela sorte. Depois de 4 meses, meu pai apareceu. Era madrugada. Chegou gritando com uma garrafa de pinga na mão. Acordou todos da casa. Ele já entrou chutando tudo. Olhou para minha mãe e perguntou: Dormiu com outro homem? Sua vagabunda. Ele falou desse jeito com a sua mãe? Sim, ele estava muito violento. Todos nós ficamos muito assustados. Meu Deus! Eu me lembro daquela cena. Se acalme, Socorro, mantenha calma. Desculpa. Minha mãe ficou perplexa com a atitude dele. Ele nunca sequer havia gritado com ela. Ele me agarrou pelos cabelos e falou com toda a ignorância do mundo. Eu então implorava para ele soltar os meus cabelos. Pai, pelo amor de Deus, solta meus cabelos. Não temos comida. Nós mal comemos desde que o senhor saiu daqui.
Então ele gritou para minha mãe. Você tem 3 filhas mulheres. Por que não vendeu o corpo delas para algum fazendeiro para entrar dinheiro nessa casa? Vender? Sim, é muito comum na cidade. Você ser pobre, se prestar a situações ridículas, vender suas famílias para fazendeiros em troca de comida. Nossa. Ali era muito comum isso acontecer. No norte isso também é muito comum. Continue, por favor. Minhas irmãs mais novas choravam, pediam para ele parar. Ele dizia que elas não eram filhas dele. Dizia que a senhora Adelina, minha mãe, tinha engravidado dos patrões onde ela trabalhava. Vê que absurdo. De repente tudo ficou calmo. Ele começou a chorar e disse: Me tirem dessa escuridão. Rezem por mim. Rezem por mim. Escuridão? Sim, escuridão. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender o que poderia ter acontecido para lhe dizer tal coisa. Mas preferi esquecer. Você deve ter sido muito infeliz nesse momento. Infelizmente, dizem que a felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. Bem, esse não era o meu caso. No dia seguinte, quando minha mãe se levantou, ele já não estava mais na casa. Minha mãe me acordou e perguntou se eu havia visto meu pai sair. Eu respondi que não. Foi estranho, sabe? Ela foi até a porta e viu que estava trancada. Havia 2 trincos por dentro e estavam trancados. Aí, ela logo deduziu que seria impossível que ele tivesse saído pelaquela porta. Você acha que seu pai saiu? Sim, ele não estava em lugar nenhum. Mas não teria como sair sem tirar aqueles trincos. Minha casa era toda murada, pois tínhamos medo que outros tentassem nos roubar o pouco que tínhamos. Então, vocês encontraram seu pai depois disso? Bem, ela olhou pela janela e ela também se encontrava trancada com trincos. Ela se perguntou, mas por onde esse homem saiu? Maria, você acha que seu pai saiu? Eu e minha mãe começamos a procurar embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. No banheiro não, né? No banheiro não, porque o banheiro era do lado de fora. Aí ficamos sem entender. O que vocês fizeram? De imediato, entendemos que ele poderia estar passeando ou em alguma barraca bebendo, como ele sempre fazia. Ele bebia muito? Muito. Era um verdadeiro terror quando bebia. Minha mãe saiu para lavar roupas e disse para mim que se ele voltasse era para eu pegar meus irmãozinhos e corremos para a casa de algum vizinho. Ai, que tristeza. Mas ele não apareceu. Ele não apareceu. Ele não apareceu. De madrugada, quando todos dormiam, ele entrou novamente com uma garrafa de pinga na mão. Agarrou minha mãe pelos cabelos, jogando-a para fora da cama e ofendendo ela. Nós todos acordamos com barulho de objetos, de vidro se quebrando. Levanta, sua imprestável! E pela primeira vez em 23 anos de casados, minha mãe tinha enfrentado ele. O que você quer de nós? Vai fazer meu jantar! Por que está nos tratando assim? Ela correu para ver a porta e a janela e viu que permaneciam com os trincos. E ela questionou: Como você entrou? Por onde? Tá tudo trancado. Espere um pouco.
está me dizendo que tudo estava trancado? Exatamente. Você verificou se havia algum cheiro ou... Cheiro? Exato. Isso tem muitos anos. Eu não me recordo muito bem. Que tipo de cheiro seria, Wallace? Fósforo, por exemplo. Olha, eu realmente não sei dizer. A gente estava muito concentrada em como ele poderia ter entrado ali. Nossa, que horror! Como será que ele entrou? Não sei te dizer. De repente, novamente ele começou a chorar e disse: Preciso sair dessa escuridão. Reze por mim. Reze por mim. E sentou no chão com a cabeça entre as pernas, repetindo baixinho, sem parar, que era para ela rezar por ele. Minha mãe, então, sentou em uma cadeira, mandou que eu levasse meus irmãozinhos para a cama e disse: Hoje eu vou ficar sentada aqui até o amanhecer. Mas minha mãe não aguentou por muito tempo, estava cansada, levantava muito cedo, lavava roupa o dia inteiro, aí ela adormeceu. Quando abriu os olhos, viu que ele já não estava mais lá. Correu para a porta e janela novamente e viu que as mesmas estavam trancadas. Trancadas novamente. Exato. Wallace, o que você acha que poderia ter ocorrido? Olha, é difícil dizer. Eu preciso de mais informações sobre isso. Isso tem tanto tempo. Eu sinto tanta saudade da minha mãezinha. Ela era jovem, cheia de sonhos. Ela não merecia passar por isso. Acalme, Socorro, não chore. Continue sua história, por favor. Ela então resolveu conversar com sua comadre, a mulher do padrinho da minha irmãzinha, que levou meu pai para São Paulo. Ela queria saber o que aconteceu por lá, queria explicações do porquê meu pai havia voltado daquele jeito. Ela via pouco essa comadre, pois moravam longe uma da outra, mas ela caminhou por 40 minutos para chegar lá. Quando ela chegou na casa da comadre dela, ela recebeu dizendo: Nossa, comadre, eu pensei que nunca mais iria te ver depois do acontecido. Mas que acontecido? Do que você está falando? Ela respondeu: Depois da morte do seu marido. Sei que você culpa o meu marido, afinal foi ele que levou o seu para trabalhar em São Paulo. Mas foi um acidente. Seu marido morreu soterrado por causa da chuva, mas meu marido tentou de tudo para salvá-lo. Isso não pode ser verdade. Pois é. Sabe, ele está muito diferente. Não bebia, agora soma o dia inteiro, só aparece aqui de madrugada bêbado, com uma garrafa de pinga na mão, quebrando tudo, me xinga, briga com as crianças e depois senta, chora e diz que não conseguiu salvar o amigo e que eles precisam sair da escuridão. Pediu para eu rezar por ele. O mais curioso é que eu ainda não consegui descobrir por onde ele entra de madrugada. Eu tranco a porta e a janela, passo os trincos e no dia seguinte, porta e janela estão trancadas. Comadre! Seu marido está morto! Ele morreu tentando salvar o meu. Meu Deus, os dois morreram? sim. É difícil explicar isso, mas sim. Socorro, quando seu pai chorava, ele dizia que se arrependia, certo? Sim. Entendi. Wallace, o que você acha que aconteceu? Bem, pelo que eu entendi, o seu pai, ele provavelmente se tornou uma alma penada e atormentada. Existe uma teoria que, quando morremos,
e deixamos para trás os nossos sonhos, pendências, assuntos inacabados, por exemplo, acabamos não partindo no final. O melhor a se fazer é orar e pedir por ele. Pedir que encontre o caminho que deve seguir. Bem, senhores, eu sou Wallace Oliva. E eu sou a Carol Jane. Vamos ficando por aqui e encerramos mais uma transmissão na Rádio Contos Bizarros. Aproveitando que estamos por aqui, se você ainda não deixou seu like, já vai curtindo o nosso vídeo e se inscrevendo no canal. Exatamente, Carol. E para você que deseja ter o seu conto aqui na Rádio Contos Bizarros, escreva pra gente. Sua história pode aparecer aqui. Que tal? Boa noite, Wallace. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima.